Vamos ver o que nós temos. Temos a menor distância, de um ponto a uma circunferência, de um ponto a uma circunferência, é 3 metros. Já coloquei aqui no esquema o 3. E o segmento da tangente à circunferência, ou seja, da reta tangente, da reta, que aqui é um segmento, PT, TP, que vale 5, isso já foi dado, né? Então, esse segmento que une a tangente ao centro da circunferência, em metros, mede. Ou seja, nós queremos saber quem é o raio. Isso é um segmento tangente à circunferência que, com o raio, que também aqui é raio, né? Centro, a corda da circunferência. Esse segmento, que é essa tangente com o raio, forma aqui sempre o ângulo de 90 graus. Ok? Sempre vai formar aqui o ângulo de 90 graus, sempre nessas condições. Tangente com o raio da circunferência. Não importa onde esteja aqui, neste caso, ó, aqui é a tangente, isso aqui não é tangente, ok? E a gente então quer saber em metros quanto vale esta medida, que é a mesma esta daqui. E aqui se tratando de triângulo retângulo, que é um triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa, não é isso? Lado oposto ao ângulo reto, e os outros dois são catetos. Deixa eu mudar de cor, porque essa cor aqui não é legal. Deixa eu melhorar então, vai, senão vai ficar borrado. Então é assim, a menor distância, né, de um ponto a uma circunferência, do ponto P à circunferência, é 3 metros. Essa é a menor distância. E o segmento da tangente à circunferência, o segmento, ó, aqui é a minha tangente, esse segmento ao centro da circunferência tem uma medida, que é o raio. Isso aqui é o raio, centro, corda da circunferência. Centro, corda da circunferência é raio. Ele quer saber essa medida em metros, que é a medida do raio. Isso aqui foi dado, isso já foi dado, que é a menor distância. Então, o que, que a gente vai fazer aqui era para resolver? A gente quer saber quanto vale o raio, que é a medida que a gente quer saber. E aí, nós temos aqui, olha, esse segmento que é tangente à circunferência nesse ponto, com o raio da circunferência, forma aqui ângulo de 90 graus, sempre. Não é o caso aqui que não é tangente. A tangente, naquele ponto de tangência, com o raio da circunferência, sempre vai formar o ângulo reto. E, portanto, aqui a gente tem um triângulo retângulo, onde isso aqui é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, e os outros dois são catetos. E aí, o que, que a gente vai fazer? Pitágoras. Pronto. A gente vai determinar, trabalhando aqui, por Pitágoras. Certo? Pitágoras é relação, ó, envolve catetos e hipotenusa, neste caso. Né? Nem sempre já posso colocar Pitágoras, depende do que tem, mas neste caso, os elementos que nós temos é para Pitágoras. E Pitágoras é o quê? Hipotenusa ao quadrado. Isso é hipotenusa, e essa medida da hipotenusa vale o quê? Raio mais 3. Perfeito? Então, eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Então, aqui o raio, vou escrever o meu R assim, tá? Mais 3, que é a hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse cara ao quadrado, que é R ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Perfeito? Esta é a relação de Pitágoras. Aí a gente resolve isso aqui. Isso aqui é o quê? Isto é produtos notáveis. Primeiro, segundo termo. Ó, primeiro termo, segundo termo. Então, aqui é mais primeiro ao quadrado. Então, R ao quadrado.
primeiro termo ao quadrado, mais, aqui é mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1R, 2R. 2R vezes 3, 6R. Perfeito? Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é 9. E isto é igual R ao quadrado, que já está ali, não, deu, né, não vai fazer mais nada, e 5 ao quadrado, que é 25. E aí nós vamos juntar algumas coisas aqui, ok? Então, esse R ao quadrado com esse R ao quadrado, o que, que vai acontecer? Vai cancelar, porque ele vai passar negativo, são iguais, então esses dois serão cancelados. E o que é que sobrou ali para a gente fazer? Eu tenho aqui o 6R, continua aqui, vai ser igual, dá uma equação do primeiro grau para resolver. Esse 9 passa para cá, ele vai passar o quê? Negativo. Menos 9, né? Opa, menos 9. Esse 9, 25 menos 9 é 16, não é isso? 16. E aí, qual é o número que multiplicado por 6 dá 16? Então, a gente faz, simplifica, claro. Dá para simplificar por quanto ali era? Dá para simplificar por 2, que por 2 aqui dá 3, e por 2 aqui é 8. Perfeito? E, finalmente, então, você pode fazer isso depois, mas eu fiz antes, vai ficar 8 sobre 3. Então, essa medida do raio, que é a medida que está sendo solicitada, que é aqui, ó, o segmento do centro à tangente, é 8 raiz de 3, que aí, no caso, é a letra B. A letra B. Legal, não é isso? Legal para você, era que já sabe, mas eu estou querendo aprender. Então, vai, você consegue sim. Retoma, refaz, e aí, parabéns aí que você vai conseguir. Sucesso!